paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais a oportunidade que o nosso Deus nos concede de estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica. Nesse segundo trimestre de 2020, aonde nós estamos estudando a lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema da nossa lição desse segundo trimestre de 2020. E a nossa lição de hoje será a lição número 5, 6 de maio de 2020, cujo título da lição é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso texto áudio nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação eterna. A nossa introdução nos diz: neste trimestre nós estamos estudando a carta aos Efésios, como nós já bem sabemos. Carta esta que é considerada por muitos como o maior escrito paulino e considerada até por alguns como o escrito mais amadurecido do apóstolo Paulo. Hoje estudaremos particularmente o capítulo 2, especificamente dos versículos 1 até o versículo número 10. Estaremos estudando essa sessão deste capítulo nesta noite, onde contém relevantes aspectos doutrinários da salvação. Na verdade, pode ser resumido com essas três palavras: aonde o pecador é regenerado e passa a viver uma nova vida em Cristo. Então, particularmente este ciclo que nós estudaremos nesta aula. Cristo regenera o pecador, ele agora vivificado pela graça do Senhor, passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, com novas obras essas que glorificam ao nosso Deus, como nós veremos mais adiante. O primeiro tópico nos diz: a antiga natureza morta em ofensas e em pecado. Primeiro subtópico: a nossa condição anterior. Versículo número 1 do capítulo 2 diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Note estas três palavras grifadas aí no texto, nesse versículo 1. Primeiro é mortos. Revela a nossa condição anterior. Nós estávamos mortos em quê? Em nossas ofensas e nossos pecados. Ofensas do grego, que pode ser traduzido como um passo em falso deliberadamente, ou seja, a pessoa que erra o caminho, que sai do trilho, que de uma forma deliberada comete atos que desagradam ao nosso Deus. E a palavra pecado, do grego amartia, de onde vem a palavra martiologia, que é o estudo do pecado ou a doutrina do pecado, onde estudamos o que é pecado e principalmente os efeitos dele na vida do homem, as consequências. Quer dizer, por sua vez, aquele que erra o alvo. O Dr. Russell Shedd nos ilustra isso de uma forma muito simples. Ele diz: imagine dois caçadores saindo para caçar um coelho, mas ao invés de eles
ao invés deles matarem o coelho, eles matam um ao outro. Então isso que é pecado, é errar o alvo de uma forma desastrosa. Subtópico número 2: nossas ofensas e nossos pecados. Versículo número 2 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios: em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Note que a palavra destacada aqui é andaste, uma metáfora utilizada por Paulo para descrever a nossa má conduta. Então nós andávamos, ou seja, nós fazíamos aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Andávamos segundo o curso deste mundo. Neste capítulo, neste versículo 2, Paulo começa a apresentar as forças ou os agentes que nos influenciavam a pecar contra o nosso Deus, que nos conduziam, que nos guiavam para uma vida distante do nosso Deus. Então Paulo começa dizendo que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo apresenta o mundo como a primeira força, o primeiro agente que nos conduzia para distante do nosso Deus. O mundo aqui não é a natureza criada por Deus, e sim esse sistema dominante, que domina a política, a economia, a cultura, e nos influencia a abandonar os valores eternos de Deus, descritos em sua palavra, e a viver conforme os valores do mundo, aonde os princípios estabelecidos pela palavra de Deus são sufocados. Então, o primeiro agente, a primeira força que nos conduzia a sairmos da presença do nosso Deus era o mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, ou o próprio diabo. O próprio Cristo disse que o mundo jaz no maligno. E nós também éramos influenciados, guiados e escravizados pelo diabo. Desta forma, então, éramos impedidos de fazer a vontade do nosso Deus. Versículo número 3: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne agora é apresentada como terceiro elemento, como a terceira força, como o terceiro influenciador, ou como o terceiro agente que nos tentava, que nos levava para distante do nosso Deus, que fazia com que a ira de Deus caísse sobre nós. Então a carne que vale lembrar que não é aqui o nosso próprio corpo, e sim a nossa natureza decaída, na qual nascemos, natureza essa corrompida desde a queda do primeiro homem Adão. Então a carne aqui é a natureza humana, a natureza decaída, que ela dominava nossos pensamentos, nosso coração, e assim todas as nossas práticas eram más diante do Senhor. Então, nesse primeiro tópico, Paulo apresentou como era a nossa vida antes da redenção. Vida esta morta. Na verdade, não tínhamos vida. Estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Tópico número 2: vivificados pela graça. Versículo número 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2:4. Note que a primeira palavra deste versículo é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia. A conjunção adversativa quer dizer que, a partir de agora, o rumo do texto vai mudar. Pois se antes o apóstolo Paulo mostrava a nossa condição sem Deus, ele passa agora a mostrar a ação de Deus para nos resgatar. Começa ele dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Meditemos um pouco neste muito amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós intentamos fazer alguma coisa, temos uma motivação, uma razão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus também, quando Ele planejou resgatar o homem, Deus tinha uma motivação. E nós sabemos que essa motivação não era uma necessidade. Ou seja, Deus não precisava do homem. Deus não necessitava do homem. Por quê? Porque com o homem ele é Deus, mas sem o homem ele continua sendo Deus da mesma forma. Então, o que motivaria Deus a agir em favor da humanidade, a planejar e executar em Cristo esta redenção? A resposta está aqui nesse versículo: o amor de Deus. Então, motivado por este amor, Deus ele começa a traçar o plano da salvação e executá-lo em Cristo, pelo seu muito amor com que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, quando ainda estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Deus nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. Veja, querido irmão, querida irmã, a nossa situação é tão grave, tão desesperadora, que Deus precisou nos gerar de novo, nos vivificar, nos dar vida outra vez, visto que só uma reforma não adiantaria, mas Deus precisou nos vivificar. Subtópico número 3: exaltados por sua graça. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Hernando Dias Lopes descreve este capítulo 2 como tirados da sepultura para o trono da glória. Então veja que ele narra esta redenção do homem com estas palavras: tirados da sepultura para o trono da glória. Então Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que nós temos os mesmos benefícios que Cristo teve. Louvado seja o nome de Jesus. Como nós já estudamos na aula número 2, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, nos exaltou a tal ponto de agora estarmos já sentados nos lugares celestiais. Note que o verbo aqui está no passado, ou seja, Deus já fez isso por nós. Ele já nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre.
tópico número 3. A nova vida em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então note que este capítulo 2 tem essa sequência. A nossa condição anterior, a graça de Deus nos vivificando, e por último, os últimos versículos vão falar de como deve ser a nossa nova vida agora em Cristo Jesus. Vida esta que deve ser totalmente oposta à nossa antiga. Louvado seja o nome do Senhor. As obras como evidências da salvação. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Então Paulo começa aqui com a conjunção conclusiva, porque somos feitura sua. Ou seja, Deus ele nos fez de novo, nos criou novamente, nos gerou novamente em Cristo Jesus. Como Jesus bem falou a respeito do novo nascimento, no capítulo 3 de João, que necessitávamos nascer de novo, da água e do Espírito. Somente através desse novo nascimento nós poderíamos conhecer a Deus, ter um encontro com Deus. Então Deus, consciente disso, Ele nos faz de novo. Ele nos cria em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, irmãos, nós somos gerados de novo? Para as boas obras. Paulo destacou que nós andávamos nos nossos pecados e em nossas ofensas. Mas agora Cristo, Ele, ao morrer na cruz por nós, Ele nos dá o direito de vivermos com Deus, praticando boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa conclusão nos diz o seguinte: éramos, por natureza, filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por sua graça nos tornamos filhos, por adoção, a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus. Querido irmão, que Deus nos abençoe, nos ajude a refletir nesse texto, nessa lição da escola bíblica, e que o Senhor continue te abençoando, em nome de Cristo.